Bom, esse é um vídeo para explicar por que eu sou ateu. Eu acho necessário fazer alguns esclarecimentos antes desse vídeo, né? Não é um vídeo para explicar porque eu acho que todo mundo deveria ser ateu, né? Eu não acho isso, acho que cada pessoa tem o direito de acreditar no que quiser, eu não tenho o direito e nem o interesse em interferir nessa crença, né? Então esse não é um vídeo para convencer você que está assistindo que tem alguma fé a se tornar ateu também, né? Não leve o vídeo dessa forma, né? É um vídeo para contar a minha experiência e a minha visão sobre essas questões, né? De religião, de fé sobrenatural, metafísica, enfim, e como que eu vejo essa questão, como que eu penso, como que faz mais sentido para mim. Então é um vídeo sobre o meu pensamento, né? Não sobre como eu acho que todo mundo deveria pensar, né? Cada um tem o direito de, como eu falei, né? Acreditar no que quiser, desde que, enfim, não interfira na liberdade dos outros, né? Desde que não seja uma crença do tipo Ku Klux Klan, né? Enfim. Então, vou explicar aí um pouco sobre como é o meu pensamento nesse sentido. Então, tem dois princípios científicos aí, né? Bem conhecidos na metodologia científica, que são a navalha de Ockham e o princípio da falsibilidade, né? O princípio da falsibilidade é uma regra, entre aspas, né, para que qualquer tipo de hipótese, qualquer tipo de pensamento possa ser científico. Então, para algo ser científico, tem que ser falseável. O que significa ser falseável? Tem que ter alguma forma de você provar que aquela hipótese ali é falsa. Então, você vai encontrar isso em qualquer teoria científica. Então, por exemplo, a evolução, ela tem o seu ponto de falsibilidade, que é você conseguir provar, né, que a evolução não seria verdadeira, é através de você encontrar um fóssil incompatível com aquele período geológico ali. Então, por exemplo, você está ali no Cretáceo, né, era para ter, enfim, uma série de dinossauros ali, você encontra um fóssil de um hominídeo, né, de um ser humano, por exemplo. Isso seria incompatível, isso seria uma forma de falsear a evolução, e até agora, né, ninguém conseguiu fazer isso, mas é possível. Então, esse seria o ponto de falsibilidade da teoria da evolução. A teoria da relatividade, por exemplo, seria possível através de experimentos práticos, né? É você conseguir levar, por exemplo, um relógio atômico até o espaço e deixar um relógio atômico aqui na Terra, a gente comparar a diferença de horário depois de meses ou de anos, para ver se realmente o tempo passa de forma diferente dependendo da influência da gravidade ou da velocidade. De fato, já fizeram isso e, ao invés de refutar a teoria da relatividade, eles corroboraram, né, de acordo com os próprios cálculos teóricos. Então, é possível, novamente, né, falsear a teoria da relatividade, e o fato de não terem conseguido fazer isso corrobora ainda mais, né, ela como sendo verdadeira. Então, para algo ser científico, tem que ser falseável. E tem uma história, né, que o grande, né, o famosíssimo Carl Sagan, ele explica no seu livro Mundo Assombrado pelos Demônios, de uma alegoria em relação à falsibilidade. E essa alegoria é do dragão na garagem, né? Talvez alguns de vocês até já conheçam, ela é relativamente famosa. Ela diz basicamente o seguinte: imagina que você é abordado por um desconhecido na rua. Esse desconhecido fala: eu tenho um dragão na minha garagem. Você provavelmente não vai acreditar de início, você vai querer ver o tal do dragão. Aí esse desconhecido te leva até a casa dele, né? Ele abre a garagem tá vazia. Aí você pergunta: tá, mas cadê o dragão que você disse que existia? Aí ele fala: mas o dragão é invisível, por isso que você não está enxergando ele. Aí você, mas existem outras formas de a gente detectar o dragão. Aí a gente pode, por exemplo, usar visão infravermelha, né? A gente não vai conseguir ver o calor. Não, mas o dragão não emite calor, então você não vai conseguir ver ele através de visão infravermelha. Você pensa: bom, a gente pode jogar farinha, né? Tinta vai cobrir o dragão, ou simplesmente sair tateando ele. Aí você, nossa, o dragão é intangível, você não tem como tocar no dragão, você vai atravessar ele. Então você nota que o dragão aí é um exemplo de algo infalseável, né? É impossível você falsear o dragão, é impossível você provar que o dragão é falso, é impossível você provar que o dragão não existe. E eu percebo, né, que para mim não faz sentido acreditar em algo que seja, como posso dizer, algo que seja possível, né, algo que deveria ser possível de você experienciar, de você testar, algo que se fala no plano da existência, né, e que seja infalseável. E é o caso, por exemplo, dos alienígenas na Terra, né, tipo, não tem como você provar que não tem alienígenas entre nós, que os alienígenas não conseguem as pirâmides, isso é impossível de você desprovar. Então, por isso por outros motivos, né, que eu não acredito. O caso do Pé Grande, por exemplo, você tem como andar em todas as florestas do mundo
e dizer que você não viu Pé Grande em nenhuma delas, mesmo que você faça isso, você pode ter passado ali bem no momento que o Pé Grande estava em outro lugar da floresta. Então, o Pé Grande também é infalseável. E, obviamente, existem coisas que nem estão no campo da falsibilidade, né? Coisas que não se fala em existência, que é, por exemplo, o caso de axiomas matemáticos, né? Você não vai falsear eles, né? Não se fala em possibilidade desse caso, ou em conceitos filosóficos, assim, né? Tipo ética, né? Moral, enfim, isso aí você não vai falsear porque isso não está no campo da existência e não faz sentido falar em falsibilidade no caso, né? Falar em uma teoria filosófica ser falseável, em axioma matemático ser falseável, é tipo você falar que azul é uma cor gorda. Não faz sentido. Então, mas agora quando a gente fala em coisas que estão no plano da existência, para mim, elas deveriam ser falseáveis. E esse é o caso de Deus. Então, para mim, Deus não só o Deus cristão, mas qualquer divindade ou qualquer criatura mística, religiosa, qualquer religião, qualquer coisa metafísica deveria ser falseável se a gente se fala no plano da existência. Só que o que acontece? Não tem como você provar a inexistência de Deus. É impossível. Como que você vai provar que Deus não existe? Fizeram um experimento, por exemplo, né, colocando 3 grupos de pessoas que estavam passando por cirurgias simples ali. Cirurgias semelhantes, por exemplo, não sei, rinopatia, por exemplo. Nesses 3 grupos, né, um dos grupos tinha pessoas rezando pela melhora delas, e elas sabiam que essas pessoas estavam rezando por elas. Outro grupo tinha gente rezando por elas, mas elas não sabiam que tinha rezando por elas. E o outro grupo não tinha ninguém rezando por elas. E elas sabiam disso. Então, o que acontece, né? O grupo que não tinha ninguém rezando por elas foi o grupo que melhorou mais rápido. Ninguém morreu porque são cirurgias simples, mas foi o grupo que apresentou melhores resultados num tempo menor. E o grupo que se saiu pior foi o grupo que tinha pessoas rezando por elas e elas sabiam disso. E, obviamente, tem explicações para isso, né? Que provavelmente as pessoas que elas sabiam que tinha pessoas rezando por elas se sentiam um pouco mais ansiosas, né? Do tipo, meu Deus, eu estou fazendo cirurgia simples, porque tem pessoas rezando para mim melhor. Então, botou uma certa pressão em cima delas, talvez por isso tenha demorado um pouco mais para apresentar uma melhora em relação aos outros 2 grupos. Esses grupos tinham resultados parecidos, na verdade. Então, esse experimento, ele prova a existência de Deus? Não. Você pode arranjar justificativas para isso. Vai dizer, por exemplo, que Deus ele não realiza esse tipo de milagre no mundo físico, né? Que Deus deu livre-arbítrio para o ser humano, etc. Ou você pode dizer que Deus não quis ser detectado no experimento. Então, isso não é uma forma de provar que Deus não existe. Então, é por isso que eu digo que Deus é infalseável. E, assim, para mim, pessoalmente, não faz sentido acreditar em algo que seja completamente infalseável, né? Que não seja possível de testar. E aí que vem o segundo princípio da navalha de Oca, né? Porque algumas pessoas vão dizer, mas enfim, isso porque você nunca experienciou um milagre, você nunca ouviu a voz de Deus, você nunca, enfim, entrou em contato com alguma coisa que fosse inexplicável. E é nesse inexplicável que entra, para mim, a navalha de Oca, que é outro princípio da ciência, né? Não é um princípio especificamente da metodologia, né? Se você for escrever um artigo ou propor uma hipótese, você não vai necessariamente usar a navalha de Oca. Mas o que é esse princípio? Basicamente, né, se você tem mais de uma explicação para um mesmo fenômeno, a explicação mais provável é aquela que exige menos premissas. Tem uma distorção muito comum da navalha de Oca que diz que a explicação mais provável é a mais simples. Não é mais simples. Não é a explicação mais simples, não é a explicação menos absurda, é a explicação que exige menos premissas. E o que é isso? Né? Eu vou dar um exemplo aqui de uso de fato na ciência, que aconteceu nos anos 70, quando eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Observaram a galáxia Andrômeda, né, a galáxia mais próxima da Terra, e foram medir a massa dela de 2 formas. Uma das formas foi olhando, né, os pontos luminosos da galáxia, né, ou seja, as matérias ali com massa, as estrelas, né, enfim, o buraco negro, enfim, somando a massa de cada um dos objetos ali que eram visíveis. Então, chegaram a um resultado X. E a outra forma, né, que é a forma mais precisa, foi através do comportamento gravitacional da galáxia, né? Tem fórmulas específicas para você calcular a massa de um objeto, especialmente de uma galáxia, através da rotação dela, enfim, do comportamento cinético dela. Então foi feito esse cálculo e descobriu que o peso, né, a massa visível da galáxia Andrômeda era 30% da massa real da galáxia. Então chegaram a um impasse ali, né, um problema no qual a gente tinha 2 massas diferentes que deveriam ter dado o mesmo resultado, porque as 2 contas seriam confiáveis. Então, existiam 2 explicações possíveis para esse fenômeno.
A primeira explicação seria que existe ali alguma matéria, né, alguma massa, que a gente não consegue ver, né, que não é visível. Então, essa explicação existe uma premissa apenas, a existência de uma matéria que não é visível. A segunda explicação possível seria de que todo o nosso conceito de gravidade está errado, o nosso conceito de rotação, o nosso conceito de massa. E isso daí exige várias premissas, exige que a gente esteja errado no nosso conceito de cálculo de massa, das leis da gravitação estejam erradas, né? Leis de Kepler, leis de Euclides, estaria tudo errado, enfim. Isso exige várias premissas, então, por isso, na explicação que exige menos premissas, que é a existência de uma matéria que a gente não consiga ver, é a explicação mais provável. Quer dizer que a outra explicação é impossível? Não, não quer dizer que a outra é impossível, quer dizer que ela é menos provável que a explicação que exige menos premissas, que é a existência de uma matéria que a gente não consegue enxergar, que aí a gente chamou de matéria escura. Enfim, se quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo ali sobre matéria escura no qual eu conto melhor essa história. Então, esse é um perfeito exemplo de aplicação dentro da ciência, né, da navalha de Ockham. Então, mas a gente consegue aplicar esse conceito para outras coisas nas nossas vidas, né? Então, por exemplo, né, aconteceu recentemente, né, de gravarem uma série de vídeos no TikTok de carros automáticos da Tesla, né, dentro de cemitérios à noite, detectando pessoas ali que não deveriam estar lá porque o cemitério está vazio. Então pensaram, o carro da Tesla está detectando fantasmas. Só que daí, se você for ver, existem vídeos, por exemplo, do carro da Tesla numa garagem detectando caminhões e carros. Até onde eu sei, caminhões e carros não têm alma, então não deveria existir fantasma de caminhão e carro na garagem de alguém. Enfim, um carro da Tesla na rua, vendo uma carroça achando que era 2 carros, o carro da Tesla na rua também detectando carro que não existe. Então, no caso aqui, existem 2 explicações para o mesmo fenômeno, né? A primeira explicação, que a inteligência artificial da Tesla, que deve detectar se tem algum objeto ali, falhou, detectou pessoas onde não existem. Então, uma falha na inteligência artificial. Isso exige apenas uma premissa, é uma premissa bem simples, que a inteligência artificial falha. E existem várias evidências de que a inteligência artificial da Tesla, ali, né, da detecção de objetos, falha com uma certa frequência. Então, é uma premissa bem simples. E a outra explicação, né, de a IA detectando fantasmas, existem muitas explicações, como a existência de fantasmas, né, uma premissa que a gente até hoje não conseguiu verificar nenhuma evidência de existência de fantasmas, que de alguma forma a IA da Tesla detectou fantasmas sem sequer ter sido programada para isso. Enfim, existe uma série de premissas que estão distantes do que a gente conhece da nossa realidade, e por isso a explicação mais provável pela navalha de Ockham é simplesmente que a IA teve uma falha. Então, eu aplico também essa mesma história da navalha de Ockham para questões que envolvem milagres ou fenômenos supostamente inexplicáveis. Até agora, eu não vi nenhum caso documentado, nenhum caso com provas suficientes de algo que fosse assim inexplicável. Tipo, é impossível explicar pelos fenômenos naturais. Então, geralmente, os milagres aí têm explicações tipo coincidência, né? Meu Deus, eu encontrei uma pessoa ali que eu não via há 10 anos, mas esse tipo de coisa não acontece na vida, é coincidência. Mas eu perdi, não sei, a minha carteira e por acaso eu encontrei na rua uma semana. É coincidência, assim, coincidências existem, você não precisa de existência de Deus ou de qualquer coisa além do natural para explicar coisas que envolvem coincidências ou outros fenômenos naturais, né? Às vezes você vê, enfim, porque a casa faz barulho, dilatação dos móveis, enfim, qualquer coisa. E, enfim, até hoje eu não vi nenhuma história assim de milagre que fosse impossível ser explicada por questões naturais. Você pode ter, mas é muita coincidência. Coincidências acontecem. E eu todas as vezes na sua vida que você gostaria que tivesse acontecido uma coincidência e essa coincidência não aconteceu. Enfim, a gente só lembra das coincidências positivas, né? Porque o fato de não ter acontecido coincidências, assim, é a regra, né? Coincidências acontecem, enfim, não tem nada de sobrenatural nisso. E é por isso que eu prefiro pegar esses exemplos aí de milagres e explicar eles de forma com explicações naturais, né? Que são mais prováveis, né? E de menos premissas. Ou uma coisa que as pessoas falam, não, mas é que Deus fala comigo, eu consigo sentir a presença de Deus. O que eu vou falar agora não é para invalidar essa percepção, né? De forma alguma, se você sente isso, quem sou eu para dizer que você não sente, ou quem sou eu para dizer que você não deveria pensar assim. Mas como eu interpreto isso como simplesmente um viés de confirmação. Então, na verdade, seria você mesmo falando consigo mesmo na sua cabeça. Isso é comum, eu também fazia isso quando eu acreditava na existência de Deus, eu também ouvia a voz de Deus, era eu mesmo. Não tinha nada de extraordinário nisso, acho que qualquer pessoa
consegue ter uma consciência imaginária falando na sua cabeça. Enfim. Ou, porque eu sinto a presença de Deus também, pode ser um viés de confirmação, né? Você querer sentir e você sente. Também é perfeitamente explicável, não tem nada aí de, assim, que é impossível ser explicado pelas nossos conhecimentos. Enfim, eu acho que é mais ou menos essa explicação do porquê que eu não acredito em Deus, e não só em Deus, mas em nada sobrenatural, metafísico, enfim, além do nosso mundo natural. Como repetindo, não é uma explicação porque todo mundo deve pensar igual a minha, explicação porque eu penso assim. Se você quiser continuar com a sua fé, eu não tenho nenhum interesse e nem o direito de tentar convencer você a ser ateu também. Você assistiu esse vídeo, imagino que voluntariamente, né? Então é mais para expor o meu pensamento. Ou qualquer discordância, enfim, qualquer coisa que você queira dizer, os comentários estão abertos aqui embaixo. E esse canal tem liberdade de expressão, desde que, enfim, seja com respeito, obviamente. Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até mais.